Olá, muito boas-vindas ao canal do Clube de Programação UPF. Eu sou o Leonardo Delianes e esse é o nosso guia de estratégia para a maratona SBC de programação. Lembrando que esse guia é baseado fortemente no antigo PDF de estratégia do Felipe Malcava Sodré, se não me engano era da UDESC de Joinville, não tenho certeza. E que isso não é um guia compreensivo, ele não tem necessariamente a melhor estratégia possível, ou todas as estratégias, ou tudo que você vai precisar para se dar bem, para ter um bom desempenho na maratona de programação. Mas acredito que são algumas dicas importantes que é bom ressaltar, ainda mais que agora, hoje é dia 14 de agosto de 2023, a gente está pouco mais aí de umas 3 semanas da primeira fase, pouco mais, pouco menos de 3 semanas para a primeira fase da maratona, que vai ser dia 2 de setembro de 2023 em várias sedes por todo o Brasil. Então, vamos lá, vamos ver o que a gente tem aí de conteúdos. Beleza? Muito bem, a gente vai dar uma pincelada aí falando sobre o que levar para a maratona. Sim, acredite, você não vai levar só você mesmo e a roupa do corpo. É importante você levar materiais de consulta, lanches e outras coisas. Obviamente não é para levar material digital, mas eu vou falar um pouco mais disso depois. Vamos falar sobre estratégias para a competição, o que pode ser uma estratégia vencedora para a maioria dos times, o que a maioria dos times bem-sucedidos na competição fazem ou acredito que fazem, ou pelo menos o que a gente fazia, o que eu, enquanto competidor, fiz nas competições anteriores, ou busquei fazer, junto com a minha equipe. Vamos falar um pouco sobre o processo do aquecimento, o warm-up, como aproveitar, falar sobre o início da prova, a parte de leitura da prova também, implementação dos problemas, testando, fazendo a submissão, os vereditos, os resultados, discussão de problemas, como fazer isso, a dinâmica do meio para o final da competição, ali a parte dos minutos finais, aquela hora que começa a bater o desespero, né? O pós-prova, né? O game over, que infelizmente sempre chega, né? Tudo que é bom sempre acaba. Às vezes de uma forma boa, às vezes de uma forma não tão boa. E as dicas para ser mais competitivo, que eu sugiro não deixar para só depois que passar na maratona, mas estudar essas dicas assim que puder. Beleza, vamos lá? O que levar para a maratona? Você pode levar para a maratona e para o ICPC. O ICPC tem um pouco mais de restrição de material impresso. Se não me engano, você tem que levar um caderninho, uma folhinha, um notebook assim para prova de 25 páginas em letra legível, tipo códigos, material de consulta que você consiga ler, mas na maratona é bem menos restritiva do que o SPC. Enfim, você pode levar todo e qualquer material impresso para a maratona. Você pode levar livros, cadernos, folhas impressas, trechos de código. Não é para levar um carrinho de mão com a biblioteca da tua universidade inteira para dentro do laboratório. Por favor, usem o bom senso. Evitem livros didáticos. Como um professor meu já disse uma vez, levar, por exemplo, o livro de algoritmos, Introdução a Algoritmos do Cormen e afins, é uma grande burrada. Porque você tem que estudar antes da prova. Esses livros geralmente eles não vão conter a implementação certinha, pronta dos algoritmos que você provavelmente vai ter que implementar. Eles são bem teóricos, eles vão ter um monte de exercícios e enfim, é uma grande burrada, uma perda de tempo levar livro didático, assim, de disciplina para maratona de programação. Então, estudem os algoritmos e estruturas de dados que vocês precisam saber antes da maratona, bem antes da maratona. Aquele negócio de dar um gás assim na última semana e querer estudar tudo que não estudou a temporada inteira é só pra fritar a cabeça. A última semana deve ser mais leve de treino, assim, se possível. É só revisar, fazer o que deixou de fazer nos treinos anteriores, assim, de leve, dar uma revisada nos conteúdos e relaxar, descansar. Chegar no dia da competição, no sábado, de cuca fresca e com sangue no olho, pronto para competir.
Beleza, feito todo esse mega parênteses aí, né? Tem que levar um. É interessante levar um notebook, um caderno, não um laptop. Não é para levar equipamento eletrônico, tá? O notebook ele é um conjunto de implementações de algoritmos conhecidos. Tem o notebook UPF para Maratona SBC de Programação, cujo link posso deixar aqui nos comentários. Galera no Discord do clube pode. A galera que está dentro do clube pode editar também. Se vocês solicitarem, eu posso dar acesso aí para editar e inserir os códigos que vocês já conhecem. Ou apenas manter como está, se não tem muito que acrescentar, mas sugestões de acréscimos a esse material são sempre bem-vindas. Como eu ia dizendo, o notebook é um conjunto de implementações de algoritmos conhecidos. Ele facilita na hora de tu lembrar como o algoritmo funciona. E é sempre bom usar implementações que já foram testadas e funcionam. Geralmente é mais fácil dar manutenção em código que é filho teu do que código que tu não conhece. Mas se o código não é filho teu, então pelo menos procura conhecer ele. Procura usar os códigos que estão no notebook antes da competição oficial. Vejam previamente quais algoritmos existem nele e entenda para que servem. Aí, assim, a equipe sabe quais armas tem em mãos na hora de pensar numa solução. Cheat sheets, colinhas, né? Fórmulas matemáticas, funções, algoritmos prontos. Tem uma bem importante aí que eu vou deixar linkada aqui na descrição, que é a Big O Cheat Sheet para complexidade de algoritmos. É bom vocês terem a noção básica, assim, o básico do básico de saber que tipo de complexidade de algoritmo passa no tempo limite, que tipo de complexidade, tipo, sei lá, força bruta, dependendo do tamanho das entradas do problema, vai fazer vocês tomarem um belo de um time limit exceeded na fuça, né? Levem material para planejar o código de vocês no papel enquanto outros usam o computador. Lembrem, a competição é de 3 pessoas, mas é só um computador por equipe. Enquanto tem um cara programando na frente da máquina, não é para as outras 2 pessoas passarem pelo menos as primeiras 4 horas de prova, tipo, uma pessoa na frente da máquina e as outras 2 pessoas pasmadas olhando o cara programar. Não. São 5 horas de máquina e 15 horas de humano. Enquanto um cara vai estar programando do papel, os outros podem. Quer dizer, enquanto o cara está programando do PC, os outros podem planejar código-fonte no papel enquanto os outros usam o computador. Então levem lápis, caneta, borracha, régua, bloco de notas, papel timbrado, papel quadriculado, bom às vezes para matemática, geometria, trabalhar com matrizes também. Nada de material digital como celulares, relógios, calculadoras ou pendrives durante a competição. Isso resulta em desclassificação. E geralmente a desclassificação sumária sem direito a contraditório, tá? Qualquer tentativa de também adulterar os equipamentos digitais usados na competição, por exemplo, o computador que vocês estão usando na máquina, qualquer tentativa, por exemplo, sei lá, de sair da máquina virtual, ou reiniciar a máquina, ou desligar a máquina, pode resultar na desclassificação de vocês. Então, se acontecer qualquer coisa do tipo e vocês não tenham tido a intenção de sabotar os sistemas da prova, chamem um melancia, avisem, tipo, já aconteceu numa prova, numa maratona lá em 2014, né? Eu bati o joelho aqui na máquina e acabei desligando o computador. Socorro, o que eu faço? Chamem um melancia e peçam ajuda, tá? Material digital, celular, relógio, calculadora, pendrive. Antes da competição começar, vocês deixam com o técnico de vocês, com o coach, professor ou responsável da instituição pelos times de vocês durante a competição. Ou deixem guardado numa salinha que vocês vão poder deixar as mochilas e tudo mais. E fiquem só com o essencial para a prova, tá? Contudo, dá para levar um pendrive, né? Apenas para salvar os códigos-fontes da equipe após o fim da prova. Terminou a prova, o pessoal autorizou vocês colocarem pendrive na máquina e retirarem os códigos-fontes de vocês, copiarem eles. Então, beleza. Mas antes, durante a prova, nada de material eletrônico. Beleza? No máximo no aquecimento ali, se tu quiser fazer uma selfie, fazer um bafo ali, uma figurinha assim, postar em rede social que você está participando da maratona, legal. Durante a prova oficial, nem pensar. Estamos entendidos?
Beleza. Lanche para competição, gente, ajuda a pensar melhor e acalmar os nervos durante a prova. Isso vale para maratona de programação, vale para UBI, vale para vestibular, concurso público, é, sei lá, pós-comp, que eu vou ser uma das pessoas que vai fazer aí no próximo mês agora, que é o exame de ingresso na pós-graduação em computação. Enfim, vale para tudo isso, né? Procure levar lanches leves e práticos. Nada muito mirabolante, assim, que faça muita sujeira, ou que faça muita. Ou que deixe muito cheiro, ou que dê muito trabalho, né? Leva umas barrinhas de cereal, umas balas, chocolates, frutas, tipo banana, que é uma fruta prática. Gente, bom senso. Não levem bergamota porque vocês vão infestar a sala, cara. É uma boa estratégia para desestabilizar a concorrência, mas acho que pode desestabilizar vocês também, porque vocês vão ficar com um cheirão de bergamota na mão e aí vocês vão ter que ir lá no banheiro lavar e aí vai ser um furdúncio. Enfim, usem o bom senso. Levem lanches leves e práticos. Água mineral, com gás ou suquinho natural, também pode ser. E evitem refrigerantes, a não ser para talvez para ajudar na digestão. Tipo um refrigerante à base de noz de cola, cujo nome não posso mencionar aqui por razões comerciais, né? Que eu não quero fazer merchan de graça, né? Algumas sedes permitem que os competidores comam no laboratório, porém nem todas. Aliás, a grande regra é que as sedes não permitam que os competidores comam no laboratório. Algumas oferecem coffee break fora da sala. As outras, talvez a maioria dos casos, quem vai ter que trazer o coffee break de casa são vocês. Então, bateu a fome, bateu a sede ali. Acho que talvez água mineral natural de garrafinha não seja problema tomar no laboratório. Mas às vezes tem sede que nem isso permite. Enfim, se necessário, daí sai da sala pro lanche, mas chama um melancia para fazer isso, pelo amor de Deus. Se tu sair da sala sozinho, desacompanhado, tu pode ser considerado desistente da prova e aí o teu time pode ficar desfalcado. Muito cuidado com isso. Mas enfim, saiam pro lanche e voltem assim que terminar com calma, sem correria, sem furdúncio, sem ser estabanado, não é pra sair correndo adoidado, tá? Muito bem, estratégias para competição. Como eu ia dizendo antes, cada equipe possui apenas um computador para ser utilizado. Ou seja, são 5 horas de máquina, mas 15 horas de humano. Né? O tempo de submissão de cada problema é contado a partir do início da competição e é um dos critérios de desempate. Ou seja, cada submissão errada ou correta faz a diferença. Quem já participou aí da fase zero da maratona, das seletivas da UPF, da URGS aí, que foram válidas aí também como amistosos junto com o pessoal aí do IFSUL, sabe muito bem disso, ou já deveria estar sabendo, né? O número de problemas geralmente é elevado, aproximadamente 10 a 15 problemas compõem o caderno de prova. Foram 15 problemas na primeira fase de 2020, tudo bem, né? Foi online, então acho que justo que o pessoal tenha subido os problemas, porque apesar do princípio da boa fé de que o pessoal não ia consultar a internet, meio que a consulta à internet estava liberada, se não oficialmente estava de fato liberada, porque não tinha como verificar isso de certeza, né? E 14 problemas foi que teve aí na primeira fase de 2021 e na de 2022. Portanto, dito tudo isso, pessoal, é preciso uma estratégia para maximizar a pontuação. Como que a gente faz isso? Como fazer isso? Primeira parte aí, o aquecimento, o warm-up. O aquecimento é aquela sessão de uma hora e meia, 2 horas que tem de manhã antes da prova oficial, ou no dia anterior à prova oficial, se você finalmente for para a final brasileira da competição ou para uma final mundial latino-americana da SPC, né? Na sessão de aquecimento, procurem tirar todas as dúvidas de vocês quanto ao ambiente computacional, que muitíssimo provavelmente vai ser um Linux, um Ubuntu da vida, né? Personalizado com o devido papel de parede, os pacotes, programas, tudo mais. E as regras da competição vocês têm que saber de antemão, aquele negócio. Não é porque você não sabe as regras que elas não estão valendo. Então é aquele negócio, jogar com o regulamento debaixo do braço.
Então, procurem tirar todas as dúvidas de vocês quanto ao ambiente computacional e as regras da competição para aproveitar melhor o tempo quando a competição começar. Beleza? Use o editor de texto ou a IDE de preferência de vocês. Eu, particularmente, sugiro evitar IDEs com um botão de play, como sei lá, coisa que vocês usam para trabalho como Code Blocks ou Eclipse, coisas que vocês usam assim, tipo, para dev mesmo, porque às vezes esses programas têm muita tralha que mais atrapalha do que ajuda. O ideal é usar sei lá, um Sublime Text, um VS Code, um Genie, um Gedit ou coisa do tipo. Ou, se você for mais raiz, um Vim, um Emacs e um terminal ali para compilar e executar o código-fonte, né? Isso aí eu já mostrei várias vezes aqui no clube como é que eu faço, né? Eu usava bastante, já usei Gedit, usei Genie, Sublime Text, hoje eu uso VS Code, mas o terminalzinho está sempre ali me acompanhando, né? Caso vocês não encontrem aquilo que vocês querem utilizar, procurem as ferramentas mais adequadas à equipe, né? Quem não tem cão caça com gato e vão se adequando, né? E façam do jeito que der. Testem o sistema de submissão eletrônica, as impressões de código-fonte, principalmente aproveitem para errar à vontade. Eu estava dando uma lida antes aqui de gravar esse vídeo nos vereditos aí possíveis para o código-fonte de vocês quando submetem aí na maratona, no Boca, que é o sistema de submissão eletrônica, né? E me parece que tiraram o Presentation Error ou Output Format Error, e talvez isso signifique, na melhor das hipóteses, que a resposta que tiver com um espaço ou enter a mais ou a menos, ou trocou maiúscula por minúscula, receba accepted mesmo assim. Na pior das hipóteses, vai cair no mesmo balaio do wrong answer. E aí, isso é um baita de um pepino, porque tu não sabe se teu programa tá dando a resposta errada mesmo, ou se ele tá dando a resposta certa e só o formato de saída tá errado. Então, testem isso antes da competição, na sessão de aquecimento. Mandem, sei lá, um programa com um printf a mais, um NDL a mais, ou a menos, mandem um programa com maiúscula trocado por minúscula, se a saída do programa for um caractere ou uma string, né? Mandem um espaço depois do último número, um espaço a mais, um espaço a menos, enfim, façam esse tipo de teste, porque é tudo que vocês não querem é ter surpresas durante a tarde, além daquelas que vocês já sabem que vão ter. Então, evitem mais problemas do que aqueles que são realmente necessários. Depois do aquecimento, gente, alimente-se o suficiente. Me enrolei todo aqui. Alimentem-se o suficiente, né? Mas não a ponto de passar mal. Não comam nada muito pesado. Não é a hora de meter um X bagunça pra dentro. Ou como foi o caso lá na final brasileira de Salvador, da Bahia, teve time que comeu muito acarajé e que não era da Bahia, no caso. Time aqui do Sul, por sinal, que passou mal. E alguns tiveram até que chamar a ambulância, né? Vai entender. Não comam demais durante a prova, inclusive. Teve gente que passou mal lá em Salvador também por causa disso, né? E então, é aquele negócio, cuidem da mente, cuidem do corpo, fiquem de boas, se alimentem legal, deem aquela descansadinha básica antes da prova oficial, né? Aproveitem e revisem o material de consulta antes da prova. Isso aí é super importante, tá? Aí vocês sabem o que vocês têm para usar e como vocês podem usar. Beleza? Início da prova. Acomodem-se com calma no ambiente da competição. Deixem os materiais à mão e preparem-se para começar. Abram o caderno de prova e procurem as questões mais fáceis. E quem está no computador vai abrindo o PDF, né? E provavelmente os 3 integrantes do time vão receber um caderno físico impresso, cada um, né? Mas quem está no computador pode abrir o PDF, o enunciado eletrônico dos problemas. Abre todos, né? Mas enfim, abre um caderno de prova e procurem as questões mais fáceis. Um procura no começo, o outro no meio e o outro no fim. Quem achar a questão mais fácil assume a máquina para codar.
Nesse meio tempo, se tiver algumas equipes tipo, muito rápidas, tipo assim, The Flash, ou equipes muito absurdas, seja na sede ou Brasil afora, o mundo afora, que estejam resolvendo questões, pode ser que apareça no placar já um balão de alguma dessas equipes absurdamente boas ou muito rápidas. Isso é um forte indicativo de que aquele problema é um dos mais fáceis da prova. Cuidado para ver se aquilo é um balão mesmo, se a equipe acertou, ou não foi só uma submissão enviada errada em um outro problema. Às vezes, já vi equipe de fazer disso no Mundial. Mandar uma submissão errada num problema que aparentemente não é nada fácil, um problema que pode ser bem difícil, só a fim de estratégia, tipo assim, para despistar os outros times e induzir eles ao erro. Tipo, os caras olham no placar, pá, tem submissão na letra A. A letra A daí tu vai olhar um problema, tipo, sei lá, de geometria com grafos, programação dinâmica, tipo, tudo junto. Aí os caras mandam uma submissão errada num problema super difícil, assim, só para fazer o pessoal perder tempo. Então tomem cuidado com isso também. Então, agora se for uma submissão correta lá, se tu vê que tem um balão mesmo no placar, tipo, que o time acertou aquela questão, tipo, sei lá, com 2, 5, 9, 10 minutos de prova, pô, grandes chances de ser uma questão fácil. Vai em frente, olhem o enunciado da questão e metam ficha. Leiam atentamente o enunciado e os exemplos de casos de teste, tá, pessoal? A interpretação de texto também faz parte da prova. Cuidado com os pega-ratão de maratona aí. Isso existe, já caí num deles em 2016, inclusive. Testem muito bem o código de vocês antes de submeter. É preferível demorar uns minutos do que tomar penalidade à toa, né? Porque não botou um NDL, porque não. Um fim de linha, né? Porque não pensou bem na solução, ou qualquer outra coisa do tipo. No entanto, tomar a dianteira do placar é sempre bom. Então, se dependendo se for um dos problemas mais barbados e tu julgar que vale mais a pena submeter e correr o risco de tomar 20 minutos de penalidade do que demorar mais e não ter a vantagem de tomar a dianteira do placar e ficar com menos penalidade de tempo. Se tu acha que teu código passa, é obrigatório que ele passe pelo menos nos casos de teste de exemplo, né? Se tu acha que está confiante que teu código passa nos outros casos de teste dos juízes, então meta a ficha. Submeta. Invariavelmente, cerca de 20 a 40% da prova pode ser resolvida na primeira hora por competidores experientes. Nós temos um problema. Como identificar os problemas mais fáceis o mais rápido possível para diminuir a penalidade de tempo? A solução prática? Manter uma tabela de quem já leu cada problema e sempre ler um problema que ninguém ainda leu. É um processo guloso, é um algoritmo guloso isso aí. Ao identificar um problema fácil, quem lê o problema assume o computador para implementar a solução, enquanto o resto do time procura os outros problemas mais fáceis da prova. Aqui é um anexo, né, a tabela de problemas. Eu vou deixar aqui o arquivo aqui na descrição para vocês baixarem e imprimirem e levarem no dia da prova. Eu expandi a tabela até. Aí tá até a letra J, mas eu expandi ela até a letra O, que é o máximo que eu já vi cair de questão na maratona, né? E aí eu já vou explicar o que é cada uma dessas colunas aí, mas enfim. A C é se você já acertou o problema, a ordem é. Ordem deixem a. Eu sugiro que deixem essa tabela a lápis. Caneta pode ser que você modificar alguma coisa aí para pagar depois é difícil, para não dizer complicado ou impossível. A ordem deve ser tipo qual problema deve ser resolvido primeiro, né? Escrito é se tem código escrito para aquele problema, ou quem escreveu, algo assim. Leitores é quem lê o problema. Complexidade é a complexidade de algoritmos. Resumo do problema é o assunto. Como usar a tabela de problemas? A C. Risque ou pinte a letra de cada problema já resolvido. Ordem. Anote a ordem de solução dos problemas a lápis. Dê prioridade aos problemas mais fáceis da prova. Escrito. Descreve se tem código escrito para aquele problema. E às vezes o que é que está escrito. Se é uma força bruta, se é uma PD ou o que é. Leitores. Quem já leu o problema escreve o seu nome ali. Ou pede pro coleguinha escrever.
Complexidade. Qual a complexidade da solução pensada? É O de 1? É constante? É um ad hoc bobo que tu resolve com 2, 3 linhas de código? Notação Big O, complexidade de tempo e espaço. Imprimam e levem esse PDF que está aí, o bigocheatsheet.com. Vou deixar o link aqui na descrição também. E eu vou passar um no próximo slide também. Resumo do problema. Qual é o assunto da questão? É um ad hoc? É um problema de estruturas? Qual tipo de estrutura? Se é, mas só escreva se tiverem certeza. Não assumam que é alguma coisa e vão e levem a outra pessoa e não induzam a outra pessoa ao erro se vocês não têm certeza do que se trata o problema. Mas se vocês têm certeza, daí vocês botam ad hoc fácil, ad hoc médio, ad hoc difícil, complicado, né? Estruturas, isso daqui é fila, pilha, fila de prioridade, árvore de Fenwick, árvore de segmentos, ou range some query, ou qualquer coisa do tipo. Programação dinâmica, algoritmo da mochila, problema do troco, algoritmo de Kadani, longest increasing subsequence, LCS, isso é árvore de sufixos para trabalhar com string, sei lá, autômato de sufixos, coisas do tipo. Grafos, algoritmo de Dijkstra, BFS, DFS, Kruskal, Prim, árvore geradora mínima, fluxo, pode ser qualquer coisa. Matemática também, números primos, divisão, fatoração, strings, ad hoc de strings ou algum algoritmo, tipo edição de distância de edição, geometria, enfim. Acho que deu para dar bastante exemplo aí, né? Esse vídeo tá ficando bem longo, né? Mas acredito que a ideia é ser bem longo. Se tu quiser resumo, tu lê só os slides. Eu posso disponibilizar os slides aqui também na descrição. Mas a ideia é ser um guia mais detalhado possível, né? Para não ficar nenhum detalhe faltando. Sempre vai faltar um ou outro detalhe, mas é bom. É bom a gente dar uma detalhada. Vou só tomar uma água e já volto a falar com vocês. Muito bem. Beleza? Vamos seguir viagem? Resumo de notação Big O, pessoal. Notação Big O porque de fato ela tem um O grande e do lado um número que quer dizer uma expressão que quer dizer qual o tempo ou quanto espaço ocupa aquela solução, qual tempo leva ou proporcionalmente ou quanto tempo ocupa. O de 1 é constante, né? Por exemplo, tu verificar se um número é par, tu só tem que fazer uma operação praticamente. A quantidade de operações que tu tem que fazer. É isso que se refere à notação Big O em questão de tempo, né? Mas eu tenho que fazer 2 operações. Eu tenho que fazer 3 linhas de código aqui. Tipo, eu tenho que somar 3 variáveis ou algo assim. Tem que fazer. Digamos que eu fosse implementar um algoritmo de troca. Tem que fazer int x igual a igual a b igual a x. Vai dar 3 operações. Não seria O de 3? Não. É O de 1. É constante. É sempre a mesma quantidade de operações, né? Então é constante. Não depende do tamanho da entrada. É sempre a mesma quantidade de operações. O de log de n. Complexidade logarítmica. O exemplo clássico disso daí é uma busca binária. Você vai levar log de n na base 2 operações, em média, para executar esse algoritmo. O de n linear, exemplo, percorrer um vetor inteiro. Tu quer saber se uma string é palíndromo, por exemplo. O de n log de n, linearítmica. O que é um exemplo clássico disso? A maioria dos algoritmos de ordenação que a gente tem. O quicksort, caso médio, né? O sort do STL do C++ também. O merge sort também. E vários outros algoritmos de ordenação têm essa complexidade. O de n ao quadrado, complexidade quadrática. Isso aqui já começa a ser problema com n muito grandes, tipo coisa maior que 10 na 4 ou 10 na 5, na verdade. Coisa de 10 na 5, se tu tentar uma solução quadrática, tu vai tomar time limit exceeded na grande maioria dos casos.
que é um exemplo de algoritmo com complexidade quadrática? Dois laços alinhados, dois fors alinhados, bubble sort, insertion sort, algoritmo de ordenação bobinho, assim, sabe? Ingênuo, né? Uma solução naive, como chamam, né? O de n elevado a k, polinomial, algoritmos com complexidade quadrática, cúbica, O de n na 4, O de n na 5, assim por diante. É qualquer coisa que seja no mínimo quadrática, ou pior, ou menos pior do que exponencial. E aí a gente tem um exemplo que é o resolver o problema do caixeiro viajante, que é um problema de grafos e de programação dinâmica ao mesmo tempo. Se você souber implementar a solução eficiente utilizando PD e bitmask, né? E por último a gente tem uma das piores, se não a pior complexidade de tempo de todas, a mais temida, que é fatorial. E é gerar todas as permutações de um vetor ou de uma string, ou tentar resolver o problema do caixeiro viajante com força bruta, em vez de usar PD. Então, tudo isso aí é um resumo, né? Vocês vão ter que estudar um pouco mais sobre notação Big O para entender bem do que se trata. Eu falei um pouco disso na. Não lembro se eu cheguei a falar no treino de paradigmas, talvez eu tenha mencionado. Mas tudo isso aí é para dizer que nem sempre a solução mais ingênua que tu vai pensar vai passar. Então, com base nas entradas do problema, o N vai ser tipo 10 na 3, dá pra fazer força bruta tranquilo. Vai ser 10 na 5, talvez tu tenha que pensar numa solução O de N log de N, linearítmica. Vai ser 10 na 7, 10 na 8. Putz, vai ter que ser linear ou logarítmica. Enfim, dá o que pensar. Mas, enfim, usem o bom senso. Lendo a prova, né, pessoal? Adote uma estratégia para que todas as questões tenham sido lidas por pelo menos um integrante do time nos primeiros 40 minutos da competição. Ao ler um problema, sublinhe ou destaque as partes mais importantes, detalhes que podem ser trickies, ou pegadinhas, ou pega-ratão, como preferirem chamar. De novo, a interpretação de texto também faz parte da prova. Maratona de programação às vezes é tipo Enem. Os problemas têm uma historinha, tem todo um enunciado, que tu tem que extrair informações e por aí vai. A habilidade de leitura dinâmica vale muito. Quer dizer, não adianta ser só dinâmica e não ser leitura. Não adianta tu ler os detalhes por cima e tu acabar ler o problema por cima e deixar escapar detalhes importantes, tá? Se tiver incerteza em relação a algo, lê de novo o enunciado. Às vezes é assim que tu resolve a dúvida. Se a dúvida permanecer, abre o sistema de submissão lá, que pelo menos aqui no Brasil, na primeira fase final brasileira, é o Boca, e envia uma clarification a respeito daquele problema imediatamente. Tem a opção de enviar clarification geral, se não me engano, a respeito do resto da prova, né? Lembrando que os juízes têm a opção de permanecer calados. Se tiver alguma informação ali que for parte da interpretação da prova, tipo, se tu for lá e perguntar, esse problema aqui de grafos resolve utilizando o algoritmo de Dijkstra, os caras não vão dar a resposta pra ti, né? Então eles podem simplesmente apertar um botãozinho que eles têm lá chamado No Response e te deixar sem resposta. Simples, que é uma forma elegante de deixar lá no vácuo. Entenderam? Vejam a página de clarifications periodicamente, principalmente no início da competição. Erros no enunciado são comunicados ali e outras pessoas podem ter tido a mesma dúvida que você tem. Ao final das primeiras 2 horas é recomendado que todos os integrantes tenham lido todos os problemas para facilitar a troca de ideias, tá, pessoal? Implementando apenas uma pessoa no computador por vez. Tente trabalhar em equipe, principalmente no estágio de criação do algoritmo. Depois de ter o algoritmo pronto, a parte de implementação normalmente fica mais individual. Esse negócio de trabalhar em equipe na hora da criação do algoritmo vale para problemas mais complexos, tá? Não precisa trabalhar em equipe para resolver qualquer ad hoc bobo dos primeiros 3 mais fáceis da prova. Apesar de que em 2018 o balão que nos deu o título e a dianteira desde o início da segunda hora de prova até o fim
foi uma ideia coletiva dos três, né? Então, caso a caso, usem o bom senso. Se o algoritmo pensado estiver correto, a implementação normalmente é rápida e não é tão complicada. Não é muito gambiarrento o negócio, né? Às vezes gambiarra também vale, né? Desde que funcione. O resto do time continua lendo outros problemas e às vezes é bom, nem sempre vale isso, mas às vezes é interessante determinar um tempo máximo que uma pessoa pode ficar continuamente no computador. Tipo, algo entre 10 e 20 minutos. Claro, tu não vai interromper a execução o- a implementação do código da outra pessoa se ela tá com um problema ali engatilhado e pronto para testar e submeter. Não vai interromper esse fluxo. Deixa a pessoa terminar de implementar, mas enfim, o que eu posso dizer é isso, né? Às vezes é interessante estabelecer um limite, assim, para não ficar só uma pessoa a prova inteira na frente da máquina e os outros dois só olhando, ou só codando no papel. Mas enfim, vai da dinâmica de cada time, então usem um bom senso, como eu já disse umas quantas vezes. Caso você ache uma solução e o computador esteja ocupado, planeje melhor o código no papel para implementar mais rapidamente quando for sua vez. Não se preocupe em fazer um código elegante, limpo, reutilizável e todo comentado. É maratona de programação, é sobre resolver problemas de programação, principalmente de algoritmos, estruturas de dados e lógica, matemática e afins. Não é sobre quem vai implementar a melhor feature, não é hackathon, não é para quem vai fazer, não é maratona de código limpo e boas práticas de mercado de trabalho. Pode declarar variável global, pode fazer alocação estática de memória, o importante é que tu saiba o que está fazendo. E o teu time também, claro. O código em si não vai ser avaliado, somente a tua saída. Mas tem um código que pelo menos vocês conseguem ler. É bom vocês conseguirem escrever, né? As variáveis não precisam ter os nomes mais extensos, né? Mas precisam ser. Precisa ser um código meio que autoexplicativo para o teu time não olhar. Teus colegas do time não olharem e pensarem, mas o que esse cara tá fazendo que eu não consigo entender nada dessa geringonça. E cuidado ao utilizar algoritmos de força bruta, pois os testes podem ser grandes e o tempo limite pode estourar. De novo, olhem os limites do problema. N é no máximo 10 na 3, N é no máximo 10 na 4, 10 na 5. Dependendo disso, isso pode ser a diferença entre tu ter que fazer uma força bruta, tu poder fazer força bruta à vontade, ou tu ter que fazer um algoritmo mais eficiente, tá? Testando. Gastem algum tempo testando o programa de vocês, tá? Uma submissão precoce pode fazer com que algum erro ou diferença na saída passe despercebido, fazendo com que a equipe seja penalizada. Para cada submissão errada, mais 20 minutos de tempo quando a tua equipe mandar a submissão certa para aquele problema. Além dos testes de exemplo, faça outros testes, principalmente com os corner cases, ou seja, casos que envolvem os limites estabelecidos no enunciado do problema. Tipo, e se o N for, tipo, 1, ou se o N for o máximo, assim, tipo, 10.000, ou coisa do tipo. Testar mais vai fazer você perder 2 ou 3 minutos, às vezes 5, 10, né? Mas enviar uma solução errada vai fazer você perder 20 minutos de pontuação, né? Ou melhor, ganhar 20 minutos de penalidade. Os exemplos de entrada mostrados nos problemas servem somente para ajudar a visualização. Os dados de entrada utilizados na verificação do programa vão ser bem diferentes. Claro, vão ser dentro do enunciado, vão ser dentro daquilo que está dito na especificação da entrada e saída do programa. Mas não vai ser só aqueles casos de teste barbadinha, não. Vai ser uma bateria de testes bem mais extensa que só os juízes têm acesso. Também procurem por exceções, ou seja, o que aconteceria se eu entrasse com um número negativo? Ou pegando o exemplo de geometria. E se os pontos forem colineares? E se os pontos forem coplanares? Ou coisas do tipo? Procurem por exceções e tipo, grafos, né? E se o grafo tiver ciclo negativo, se o grafo tiver mais de uma aresta entre dois mesmos vértices ou coisa do tipo. Enfim,
tô só confabulando aqui exemplos, tipo, coisas, exceções vocês podem buscar, mas descontem os casos que estão explicitamente excluídos pela definição do problema. Não procurem cabelo em ovo, tá? Procurem ler com atenção o que o problema pede. Se vocês esquecerem um espaço ou quebra de linha na saída, o programa de vocês vai ser rejeitado. O que antigamente daria presentation error, não sei se ainda dá, o antigo format output error. Isso já foi motivo da UPF perder título na subregional de 2013, se não me engano. Foi 20 minutos de diferença que fizeram a UPF ficar em segundo lugar e não em primeiro. Ou pode ser que vocês tomem wrong answer mesmo, aquilo que eu falei antes aqui no vídeo. Então, testem no aquecimento esse negócio, vejam se o Boca tá dando. Vejam o que o Boca tá dando para o que era o antigo presentation error. Quer dizer, espaço ou enter faltando ou sobrando, trocar maiúscula por minúscula, esse tipo de coisa. Vejam na sessão de aquecimento se o Boca está considerando isso como accepted, como wrong answer ou como qualquer outra resposta, ok? Beleza, submissão, né? Ao terminar de implementar e testar uma solução, faça a submissão. O resultado pode levar de alguns segundos até alguns minutos para chegar. Sempre faça a impressão do seu código-fonte imediatamente após a submissão. Submit and print. Gente, isso aqui é estratégia clássica de maratona. Isso aqui é importantíssimo. Se tiver a impressão disponível na sede, eu acredito que vai estar, imprima o teu código-fonte exatamente da forma que tu mandou. Imprima o mesmo código que tu mandou pro Boca. Claro, submete primeiro, depois manda imprimir. O mesmo código que tu enviou pro Boca, tu manda para impressão, sem mudar nada. Alguém vai ter que usar o computador depois de você. O ideal é que depois que tu submeteu um código para avaliação, tu ceda o computador para outra pessoa, né? Até para não ficar a mesma pessoa na frente do computador o tempo todo, e vá trabalhar em outro problema. É bom vocês se revezarem na frente do computador. Alguém vai ter que usar o computador depois de você. A solução pode estar errada e aí tu pode analisar o teu código-fonte no papel assim que ele chegar para ti. No melhor caso, tu não vai precisar usar a impressão se tu mandou imprimir. Tu vai poder usar aquela folha, o verso daquela folha como rascunho, ou simplesmente vai poder fazer uma bolinha de papel e jogar no cesto de lixo para comemorar. Obviamente não bagunçando a sala, não fazendo zona, né? Vamos se comportar, tá? Os vereditos dos juízes do Boca, segundo o Boca, pelo que eu li na folha de informação da maratona da primeira fase do ano passado, os vereditos do Boca atuais são os seguintes, se não me engano. Uma vez submetido, seu código recebe um dos seguintes pareceres: yes, ou seja, accepted. No, compilation error. Isso aqui é primário, tá? Isso aqui pode ser, às vezes, tu submeteu na linguagem errada ou algo assim, mas geralmente o compilation error é. Esses quatro primeiros aí são bem óbvios. O yes, o compilation error, runtime error, time limit exceeded, tá? Compilation error, gente, isso daqui é fim de carreira, tá? Tá, não é fim de carreira, mas a menos que tu simplesmente esteja brincando de treino de perfectividade de código e tu tenha se autoimposto a regra de que não pode compilar e não pode testar antes de submeter, isso daqui é inadmissível, tá? Compilation error é tomar penalidade de graça. É literalmente só compilar ou testar teu código. Só compilar e testar teu código para ver se pelo menos ele executa até o fim do programa corretamente. Então, não tomem compilation error por tudo que é mais sagrado, tá bom? Runtime error é erro de tempo de execução. Às vezes pode ser causado por uma coisa tipo uma divisão por zero, tu acessou um endereço de memória que não existe, tu fez a alocação dinâmica de memória, tu acessou alguma coisa que tu achou que estava alocada, mas não estava, tu esqueceu, tu acabou
alocando memória dinamicamente, mas esquecendo de liberar a memória. Isso é uma dica aí para vocês, que tem inclusive no nosso notebook para maratona, nosso macacário, como o pessoal do ITA chama, né? Que é o macacário deles. Nosso notebook é inspirado do macacário do ITA. Não seja maloqueiro, não faça alocação dinâmica manual na maratona, porque isso é mais uma coisa para ter que debugar na unha e se preocupar. Então evitem isso ao máximo, tá? Busque usar a alocação automática dos containers STL do C++, o Vector, o Map, o Set, afins. Mas, gente, não inventem moda. E se for o caso, e se forem problemas mais simples ou dê para fazer, usem a alocação estática do C mesmo, ou do C++, ou da linguagem que vocês forem usar, né? Time limit exceeded é bem óbvio. Geralmente a tua solução por alguma razão ela está demorando demais, talvez esteja entrando em algum loop infinito ou algo assim, mas geralmente é uma solução inocente demais ou mal otimizada e por isso não está passando. Wrong answer é aquilo que eu falei. Normalmente é teu programa dando a resposta errada para um ou mais casos de teste, mas pode ser que eles tenham resolvido incluir o presentation error ou output format error aí no wrong answer. Então tomem cuidado com isso. É muito importante vocês fazerem esse teste aí que eu falei no aquecimento para saber diferenciar o que cai como o que é de fato wrong answer, o que é presentation error e o que é accepted. O no contact staff, isso aqui é exceção, tipo, não prevista. É tipo, vai cair um meteoro, capaz, brincadeira. Mas é tipo, aconteceu alguma coisa que não deveria acontecer em hipótese alguma coisa muito bizarra aconteceu e então, sei lá, entrem em contato com. Se vocês virem esse veredito do contact staff, entrem em contato, sei lá, com um melancia, mandem uma clarification a respeito do problema, mandem a ID da run de vocês ou, e tentem descobrir o que aconteceu. Não se desesperem, mas tentem descobrir o que aconteceu, porque é realmente muito raro o que aconteceu. Nunca na minha vida eu vi qualquer problema da resposta de contact staff. Class name mismatch, isso aí é para quem vai programar em Java ou em Kotlin, tá? Se não me engano, tem na folha de informações o padrão de nomenclatura da classe que tu vai usar em Java ou Kotlin para resolver os problemas da maratona. E se tu fugir desse padrão, tu pode tomar esse tipo de penalidade. Não sei se dá penalidade de 20 minutos, né? Esses últimos 4 aí de baixo, mas é importante evitar também. O no, wrong language. Pô, se certifica pelo menos que tu vai submeter na linguagem certa, tá? Se teu código é um .cpp, tu não submete como .c. Se for .c, tu não submete como .cpp e assim por diante. Submeta um código na linguagem correta, tá? Que é o que está determinado ali pelo nome do arquivo. O problem mismatch, eu não sei se acontece, não sei bem se é possível dos caras identificarem exatamente como que sabem que tu mandou o código fonte para o problema errado, e eu não confiaria muito nisso, porque às vezes tu pode simplesmente mandar o código fonte do problema B para o problema A, por exemplo, né? E aí tu vai tomar um wrong answer ou qualquer outro erro possível simplesmente porque tu não viu que tu estava submetendo o código no problema errado. Então, tomem cuidado com isso também, gente, tá? Para os vereditos dos juízes, acho que era isso que eu ia falar. Mas leiam a folha de informações que vai vir junto com o caderno de provas, então, para ficarem mais cientes a respeito disso. Caso a submissão de vocês esteja errada, não entrem em pânico. Analise o código que vocês acabaram de mandar imprimir, analise o teu código impresso, leia novamente o enunciado, preste atenção nos limites do problema e overflows. Às vezes, isso eu vi que aconteceu bastante na fase 0, tá?
pelo menos a boa parte dos problemas mais fáceis, eles abusavam aí eles meio que forçavam vocês a terem que usar long long no C e no C++, inteiros de 64 bits em vez de 32. Porque eram os números que podiam chegar tipo, até a casa de 10 na 15, 10 na 18. E o inteiro de 32 bits só suporta até 10 na 9, né? Então, tomem cuidado com isso também. Caso vocês estejam obtendo runtime errors, gerem várias entradas aleatórias, usando Python talvez, ou pode usar as bibliotecas do Python para gerar números aleatórios dentro das especificações da entrada, né? Gerar casos de teste aleatórios. E usem o GDB, o depurador equivalente. Aí tu tem que ser um pouco mais galo velho, né? Tem que ser mais galo cinza para saber fazer esse tipo de coisa. Se tu sabe usar o GDB, usa. Senão, não usa. Mas enfim, Valgrind e GDB são ferramentas bem interessantes para tu aprender a debugar código-fonte em C e C++. Faz bastante tempo que eu não uso. Se me pedirem, eu posso até postar um tutorialzinho aqui de como usar o Valgrind para debugar alguma coisa. Mas, enfim, fico à disposição. E, enfim, gerem várias entradas aleatórias e usem o depurador aí, o GDB, por exemplo, o GNU Debugger, para encontrar rapidamente o erro. Achando o erro, se for uma modificação rápida, tipo 2 a 3 minutos, pode interromper quem está no computador no momento. Afinal, é um balão que pode chegar mais cedo, né? A menos que o cara esteja, tipo assim, no fim da implementação de um outro problema e esteja para submeter, né? Mas enfim, vai da estratégia do time, vai do bom senso. Comuniquem-se. Veja na tabela quem já leu o problema e descreva o algoritmo para essa pessoa. Nunca faça isso antes da pessoa ler o problema e pensar numa solução. Isso mata a capacidade dela pensar em outra solução para o problema. Não fique no problema por muito tempo, tá? Às vezes sair da sala, claro, chamando um melancia para sair, né? Não sair por conta própria. Dar uma respirada do lado de fora, ali no corredor, ou pegar alguma coisa para comer, tomar uma água, ajuda também. Ou até mesmo tu ir para outro problema, ver se ele é mais promissor. Desconfiem dos limites. Usem asserts, tá? A biblioteca include assert.h ou cassert do C e do C++, respectivamente. Elas, tu usando a função assert e abre, fecha parênteses, tu botando nos parênteses uma expressão que tu quer que esteja certa, por exemplo, assert 2n módulo 2 igual a zero. Tu quer ter certeza de que o n é par, né? Se o n for ímpar, o programa vai crashar dizendo assert tal na linha tal falhou. Então essa é uma coisa interessante de usar para debugar, tá? Fazer printf de cout ou cout de variáveis ao longo do código-fonte também vale, tá, pessoal? Meio vale tudo, né? Não é bem vale tudo, mas vocês entenderam. É debugar no braço isso aí. O fprintf, passando como primeiro argumento stdr, né? E o crr são a mesma coisa que o printf e o cout, só que eles, em vez de imprimir na saída padrão, na stdout, imprimem na stdr, saída padrão de erros do sistema. Isso facilita a distinção da saída padrão do programa. Aí, por exemplo, quando tu está jogando, redirecionando a entrada e saída de um arquivo, coisa que eu ensino desde o primeiro dia de clube de programação, tu pode ver na tela quais são as saídas que estão sendo geradas aí. Então, isso facilita a distinção da saída padrão do programa. Resolvido o problema, não esqueça de remover os printfs, couts e afins utilizados para debugar. Senão vocês podem tomar wrong answer, ou é mais provável tomar wrong answer do que presentation error, no caso. É wrong answer na certa. Discussão de problemas, gente. Discutir problemas pode ser benéfico ou destrutivo, depende de como se faz. Apresentar uma solução para uma pessoa que não pensou em outra solução mata a capacidade dela de pensar em outra abordagem. Discutir com alguém que tenha outra solução faz com que um aponte defeitos na solução do outro e venha a surgir uma solução que funciona. Erros de interpretação são consertados aqui.
Daí a importância de todos terem lido todos os problemas nas primeiras 2 horas. Jamais brigue com seus colegas de equipe durante a competição e nem com seus adversários. Isso pode desconcentrar e afundar o seu time não só moralmente, como também no placar. Isso aí já foi, inclusive, motivo de equipe perder, não ser desclassificada, mas foi motivo de equipe simplesmente se desconcentrar durante a prova e esquecer de resolver os problemas e acabar, sei lá, perder tempo batendo boca. E aí até o time voltar a se dar bem, voltar a se entender, vocês perderam tipo meia hora ou... Enfim, vocês perderam um tempo precioso de prova em coisa que não era para fazer. Se encontrar uma solução que pareça errada ou ineficiente e não sair disso, tente essa solução. Às vezes a solução do problema é força bruta mesmo. Novamente, prestem atenção no enunciado e nos limites. Dinâmica, gente. A dinâmica da prova. Como é que a coisa vai funcionar, né? Ao longo dessas 5 horas de prova. Manter sempre a atenção no placar e nas clarifications. O placar indica quais problemas foram mais resolvidos, né? Que se vocês não são a equipe que está liderando, às vezes é bom tu olhar o que as equipes que estão na tua frente resolveram, porque geralmente é indicativo de que é problema que vale a pena tentar. Beleza? E as clarifications, como já disse, são a forma de saber o que pode ter saído de erro no enunciado, dúvidas de interpretação, informações importantes sobre a prova e por aí vai. Durante a competição, não é recomendável que 2 pessoas trabalhem no mesmo problema ao mesmo tempo, salvo exceções, tá? Exceto às vezes quando tu tá na dúvida de como complementar ou como terminar a implementação de uma solução. Aí às vezes uma segunda ou terceira opinião pode ser bem válida. Não fique de cabeça quente, gente. Eu sei que maratona é tenso, maratona é nervoso, às vezes é uma prova que vale coisa muito importante, vale vaga para a final brasileira, vale título subregional, vale título regional, título brasileiro da competição, vale vaga para a final latino-americana, para o mundial, né? Mas não fiquem de cabeça quente. Se vocês verem que não estão rendendo, saiam da mesa da sala, obviamente. E aí vem o detalhe que vem no parágrafo a seguir, né? Saiam da mesa ou da sala por um tempo para beber ou comer algo, só dar uma respirada, dar uma relaxada. E não esqueçam de chamar um melancia para isso, né? Um staff, né? Um assistente, pois sair da sala sozinho implica em desistência. E aí teu time fica desfalcado. Pessoas comemoram fazendo barulho, inclusive eu, quando era competidor, comemorava muito. Então não se abalem com isso, tá? Só não exagerem na comemoração, até para não chamarem a atenção de vocês e vocês não tomarem algum tipo de represália ou penalização. Então não se abalem e procurem não abalar os outros, mas comemorem com parcimônia. Minutos finais, gente. Na última hora de competição, o placar é congelado. O famoso Frozen, né? Os balões, no entanto, continuam chegando. Eu sei que vocês fizeram a piadinha do Let It Go. Eu também fiz. Nos últimos 30 minutos não chegam mais balões, mas você ainda pode conferir o veredito das suas submissões. Antigamente, nos últimos 15 minutos, tinha o famoso Blind Time. Não sei se vai voltar, acho que a tendência é que não volte, né? Já faz bons anos que não tem mais o Blind. Que era jogo às cegas total. Tu mandava submissão nos últimos 15 minutos e nem teu time sabiam o veredito das suas submissões. Era só tiro no escuro, assim, e vendo o que dá. Era a hora do desespero. Mas enfim, felizmente isso não tem mais, não deve voltar, então a dinâmica é essa aí que eu tô falando. Última hora de competição, o placar congela. Na última meia hora não chega mais balão, mas vocês ainda conseguem conferir o veredito das submissões de vocês. Na última hora, é recomendado que o time se concentre somente em um problema de cada vez. Não é hora de sair atirando para tudo que é lado, é hora de focar, se organizar para ver qual que é o problema mais promissor e fazer pair programming. O que é o pair programming? Um cara vai implementando na frente do PC e o outro, ou os outros dois, né? Vão vendo se a implementação está correta e apontando possíveis falhas, possíveis erros aí na implementação, né? Nos últimos
15, 10, 5 minutos especialmente, não é hora de economizar a submissão. Façam leves modificações e submetam, mas sem spam. Lembrando que toda submissão deve ser uma tentativa legítima de resolver o problema. Já teve time desclassificado por spamar a submissão sem ter o propósito de resolver o problema. Já teve time que foi desclassificado depois da prova por conta disso. É conduta inadequada em relação à competição, tá? Então, submetam, mas sem spam. Submetam a sério. Tipo, vou modificar vou modificar isso aqui, vou modificar aquilo ali, vou, sei lá, botar. Em vez de botar N, eu vou botar N-1 ali na minha solução, em vez de. Enfim, vocês que vão saber o que modificar, tá? Não vou ficar aqui tentando bolar exemplo. Pós-prova, gente. Aguardem a revelação do placar e torçam muito pelo melhor. Rezem, apelem pro santo, pra entidade de vocês que vocês acreditarem que vai trazer o melhor resultado aí pra vocês. Mas lembrando aí a famosa frase do Felipe Facincani, né? Procurem aí a referência e que é o áudio que ele fica pé da vida depois que o Palmeiras perde de 4-1 do Água Santa, né? Jesus não ajuda se você não treina. Se o seu time é uma M, nem Jesus dá jeito. Isso não tem que ser problema de Nossa Senhora do Brasil. Jesus tem que se preocupar com a paz mundial, não com o seu time. Então, mas claro, quem é de fé e que tem a sua fé, torça, vibre, reze. Tem que ter fé, né? Enquanto tiver 1% de chance, tem que ter 99% de fé. Mas é aquele negócio, né? E aí eu vou ter que puxar a frase. Lembra do Oscar Mão Santa do basquete? Não é mão, ele mesmo dizia, não é mão santa, é mão treinada. Quanto mais eu treinava, mais minha mão era santa. Então, torçam e rezem pelo melhor, mas saibam que só o treinamento de vocês, só o esforço vai ser recompensado. Não adianta só rezar se vocês não treinaram. Em caso de classificação ao título, comemorem muito, mas comemorem mesmo. Aí tá liberado comemorar sem parcimônia. Claro, desde que não botando o dedo na cara do adversário, não protagonizando cenas lamentáveis e tal. Mas pode comemorar pra caramba, pra não dizer outra coisa. Muito bem, pós-mortem, né, gente? Durante a competição vocês podem acabar cometendo erros estúpidos. E além de ficarem revoltados, é muito importante que vocês discutam esses erros, principalmente erros de estratégia de equipes. Até me apontem se esse guia de estratégia para maratona mais atrapalhou do que ajudou, inclusive. Pode acontecer isso. Ou coisas a acrescentar, coisas a retirar, o que vocês fariam diferente se vocês fizessem um guia de estratégia para maratona no ano seguinte. Procurem entender o que vocês estavam fazendo de errado durante a competição. Isso é bem importante, tá? E não menos importante, nada menos importante, importantíssimo. Façam em casa os problemas que deixaram de fazer na prova. É assim que vocês aprendem técnicas novas, é assim que vocês aprendem conteúdo novo ou conteúdo que já é de praxe cair na maratona de programação há anos. E aliás, façam isso não só para maratona propriamente dita, façam isso para os treinos, façam isso toda a temporada de treino de vocês. Caiu o problema tal no contest, no simulado, no treino de assunto tal, sei lá, de paradigmas, de grafos, de programação dinâmica, de estruturas de dados, árvores, strings, matemática, geometria. Eu não consegui resolver durante o tempo do contest. Resolve durante a semana, resolve depois do tempo do contest, resolve depois do treino. Aquilo que vocês deixarem, quanto mais conteúdo vocês deixarem para trás sem revisar, mais aquilo vai virar uma bola de neve, mais vai chegar no dia da prova, no dia da competição, na próxima temporada e vocês não vão ter estudado. Vocês querem diminuir a quantidade de problemas que existem problemas que caem na seguinte categoria, tipo, eu já vi esse problema, eu já sei como resolver ele. Tem a segunda categoria, que é eu já vi esse tipo de problema, mas ainda não sei como resolver. E tem a terceira categoria, eu nunca vi esse tipo de problema e não sei como resolver. Então,
maximizem a quantidade de problemas que vocês viram e sabem como resolver, tá? Mantenha a cabeça erguida sempre, pessoal. Muita gente participa da maratona de programação uma vez, vai mal e desiste. Não é pouca gente que desanima. Às vezes é como diria a música do Cartola, né? O mundo é um moinho, né? Vai triturar teus sonhos tão mesquinhos, vai reduzir tuas ilusões a pó. E às vezes a primeira maratona é um moinho pra muita gente que participa. Às vezes o pessoal pensa, tipo, pá, competi uma vez, perdi, não compensa mais voltar, né? Besteira. Quem não desanima e segue treinando corre os riscos de aprimorar muito a capacidade de problem solving, aprimorar enormemente os conhecimentos de matemática, álgebra, geometria, cálculos numéricos, combinatória, aprender a escrever código com rapidez e precisão, aprimorar a capacidade de encontrar e resolver bugs, manter o ritmo atual para chegar ainda mais forte no próximo ano, se preparando antes de todas as equipes adversárias ou no mesmo ritmo que as melhores equipes, né? Conhecer pessoas muito talentosas que gostam das mesmas coisas que você, construir um networking profissional e acadêmico valioso, assim, de respeito, conversar com muitos professores, profissionais da área, empresários, empreendedores, gestores ou desenvolvedores e profissionais, pessoas que têm um currículo muito grande, um bom portfólio e tu pode trocar ideia, seja para conseguir uma boa vaga de emprego, uma melhor colocação no mercado de trabalho ou até mesmo para fins de programação competitiva. Tu pode conseguir colocações em grandes empresas de tecnologia muito facilmente, muito mais facilmente, né? Nossos ex-competidores que trabalham em grandes empresas aí, que eu não posso mencionar o nome agora, por questões de não estamos fazendo merchan nesse vídeo, não me deixam mentir. E não menos importante, né, pessoal? Viajar e comer de graça. É sempre muito bom. Nem sempre acontece de viajar e comer de graça, mas quando se vai para uma final brasileira, pelo menos, isso acontece. E é muito delicioso. A experiência é uma maravilha. Vale cada minuto que tu investiu programando igual um doido. Gente, dicas para ser mais competitivo, tá? Que eu falei lá no começo do vídeo. Busque digitar código mais rapidamente, sem brincadeira, falando sério. Quando você consegue resolver o mesmo número de problemas que o seu adversário, a diferença vai se dar ali pelas penalidades, né? Pelo tempo desde o início da prova, né? Pelas habilidades de programação de vocês, que é produzir código conciso e robusto. E, em último caso, pela velocidade de digitação. É aquele negócio assim, tipo, uma diferença meio milimétrica, assim. Eu diria que é mais importante tu saber resolver problema de programação, estudar diversos conteúdos, do que saber digitar rápido. Mas claro, se tu for uma tartaruga digitando, tu vai atrapalhar o teu time, né? Mas se for muito lento digitando, isso atrapalha. Então pratique enquanto estiver programando e também com esses links aí que estão aí, o typingtest.com, typing.io e typeracer.com. Lembrem-se, vocês vão usar o teclado da sede, não o de vocês. Não adianta comprar um teclado mecânico cheio de 1000 firulas lá, ou um melhor teclado de membrana, ou óptico, que vocês tenham e pensar, pá, vou levar lá na maratona. Não. O que tu vai usar é o teclado que tem na sede. Tu vai ter que se acostumar com aquilo que tem lá. E torcer para que seja um teclado bom, né? Senão tu vai ter que se virar com o que tem. Então, é isso. Domine pelo menos a principal linguagem de programação de vocês, tá? C e C++ ainda é a preferida para maratona e ICPC, ou falando como os gamers falam, é o meta. Python é ótima para iniciantes, para alguns problemas. Python ele é quase meta, né? Mas o meta absoluto é C e C++. C++ é o meta absoluto, eu diria, né? Java é lenta e verbosa, mas possui bibliotecas poderosas. Java é dessas cinco linguagens que são aí as aceitas no SPC, a Java é a mais longe do meta, tá? Mas ela é viável, ela é nicho, assim, tu pode usar ela por causa de algumas bibliotecas poderosas, tipo de Big Integer, calendário gregoriano, trabalhar com datas em alguns adocs e outras coisas, desde que tu estude, que tu saiba, tu leve documentação. Às vezes na máquina tu tem a documentação das linguagens, né, no ambiente da competição tu vai ter
documentação do C, do C++, dos Python, Java e o Kotlin. Tu poder acessar isso no computador é bem importante para tu poder consultar isso, não tem que levar, mas enfim, se puderem levar material de consulta da linguagem de vocês, melhor, levem. Kotlin é uma alternativa menos verbosa à linguagem Java, tá? Eu diria que se for para programar em Java, e se tu tiver tempo, já tiver há meses da competição, não tiver agora, tipo, há menos de 3 semanas, como quando eu tô lançando esse vídeo, é uma boa tu aprender Kotlin, se você é usuário principalmente de Java, é uma boa aprender Python ou Kotlin para ter uma linguagem um pouco mais fácil de trabalhar para fins de competição. Resolvam muitos exercícios de programação em diversos portais. Tem aí o BigCrowd, Codeforces, OnlineJudge.org, antigo UVA, né? O Spoj, que é o Sphere Online Judge, Catis. Nossa, tem muito portal de programação competitiva mundo afora. Então, façam muito bom uso, principalmente os dois primeiros, né? O BigCrowd, que é o primeiro aí de muita gente que aprendeu a programar na faculdade em português, né? Tem, com exercícios em português. O Codeforces, que é um meta absoluto dos treinos para maratona de programação. Sempre tem os rounds deles e tem quase todos os exercícios deles tem tutorial de como resolver na página. O OnlineJudge.org ele é muito bom se tu tem o livro de programação competitiva dos irmãos Halim para tu resolver os exercícios que são passados no livro. E o Spoj é um pouco mais de nicho, ele não tá mais nos seus dias de glória, mas já foi muito usado também. E o Catis é referência aí a nível mundial, tem bastante problemas bem interessantes. E sempre procurem trocar ideias com competidores experientes, tanto da universidade de vocês, como de outras instituições. Tanto nos canais aqui do Clube de Programação UPF, cujo link vai estar aí no final do vídeo, né, e na descrição. E no grupo da Maratona no Telegram. Tem bastante gente muito capacitada, gente muito bons competidores e ex-competidores que vão saber te ajudar aí com as mais diversas dúvidas, desde as coisas mais de novatos até as coisas mais avançadas. Beleza? Bons treinos e boa sorte, pessoal. Que venha a primeira fase, que vocês se deem muito bem e que tenha muitos motivos para comemorar já na volta da viagem, tá? Espero que vocês aproveitem bastante e se divirtam, de coração. Que vocês gostem tanto de competir quanto eu gostei de competir um dia. Muito obrigado, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo, tá? Dúvidas, sugestões, comentários, deixem aqui na caixinha de comentários. Não se esqueçam de deixar o like, de curtir o vídeo, de se inscrever no canal do Clube de Programação PF e de compartilhar esse vídeo com quem quer que vocês achem que pode se interessar, tá? Clube de Programação PF, espalhe a palavra. O PF, 55 anos, o ritmo de quem faz o novo. Valeu!